Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 33 até o versículo 36. E eu quero muito que os irmãos estejam atentos à grandiosidade do Senhor. Quão grande é o Todo-Poderoso! Quão grande é aquele que nós servimos! Amém? Romanos capítulo 11, versículos 33 até o 36, a grandiosidade de Deus. Vamos colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém? Senhor, nós te louvamos por esta afirmação que chega ao nosso coração, Senhor. E queremos clamar que tu venhas reiterá-la, ó Deus. Que tu venhas cada dia mais plantá-la em nosso coração para que nós possamos, fundamentados, seguir em frente, crendo naquilo que tu tens para cada um de nós. Senhor, eu quero clamar que tu tenhas misericórdia da minha vida, da vida desses que aqui estão, daqueles que ainda hão de ouvir essa palavra, Pai. Que sejam alcançados pelo teu favor e pela tua misericórdia, e que possam ver e sentir a tua presença. Senhor, fala nessa noite, Pai. Fala nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem assentar-se. Irmãos, quando muitas vezes estamos numa situação questionável, você encontra-se numa situação que você olha para um lado, olha para o outro e você passa a questionar o porquê das coisas. Mas Deus, por que dessa forma? Porque, Senhor, parece que nada funciona, parece que as coisas estão amarradas, estão emperradas, parece que os dentes da engrenagem estão todos montados e a roda não roda. Por que, Senhor? Por que, meu Deus, a minha vida é desta forma ou daquela forma? Por que, Senhor, as coisas não fluem? Por que não flui, Senhor? E certamente vamos questionando e os nossos questionamentos vão crescendo. Se você for colocá-los e enumerá-los numa folha de papel, certamente uma só não é o suficiente, mas talvez dezenas de folhas serão escritas com questionamentos. Porque uma das coisas que nós mais temos na vida são questionamentos. Questionamos por que nascemos, questionamos por que estamos vivos, questionamos por que casamos, questionamos por que não casamos, questionamos por que as pessoas fazem ou deixam de fazer, questionamos por que a obra de Deus parece que não funciona, questionamos por que o Espírito Santo aparentemente não está presente ou está presente, questionamos por que o sol é quente, por que o sol é frio, questionamos por isso, por aquilo, enfim. Nós temos muitos questionamentos na nossa existência. É onde somos colocados contra a parede, no canto da parede. E você olha e muitas vezes não consegue ver a solução. Mas, irmãos, o nosso coração endurecido, o meu coração endurecido, fecha os olhos, fecha os nossos olhos para ver a grandiosidade de Deus. Lamentavelmente, nós fechamos os olhos e achamos que Deus já não age, que Deus não há de fazer alguma coisa. E isso faz me lembrar de Sara de Abraão. Sara chegou num ponto em que era preciso parir, era preciso dar à luz a um filho, mas as coisas não funcionavam, não davam certo. E ela lançou mão dos caminhos alternativos. E as nossas vidas muitas vezes está marcada pelas alternativas
pelos caminhos alternativos, pelas decisões que nós tomamos na própria carne, sem a devida observação da vontade de Deus. E quando fazemos assim, certamente, irmãos, estamos jogando fora a grandiosidade de Deus. Mas por que jogamos fora? Os nossos olhos estão fechados para Deus. Estão fechados para o agir do Eterno. Nós passamos a enxergar apenas aquilo que está diante de nós. E olha que nós não enxergamos muito, mas muito além. Não. Nosso olhar, nosso enxergar é extremamente limitado, principalmente no campo espiritual. E a partir do momento, amados, que tomamos as decisões por nossas contas, muitas vezes ficamos abatidos, entristecidos, como dizem por aí, jururu, não é? Já ouviu falar esse termo, jururu? Ficamos aí jururu, jogado às traças. É onde estamos suscetíveis a toda sorte de engano, a toda sorte de coisas ruins. E nós temos que aprender, queridos, a olhar para Deus, a confiar no Senhor, mesmo quando tudo aparentemente mostra-se perdido, sem solução. Não sei qual a tua causa, mas certamente você tem uma também. Certamente você tem uma causa que você já não consegue ver a graça de Deus, já não consegue ver o agir do Senhor, você já está entregando, você já está abrindo mão, aquilo já está mexendo com você, aquilo já está te fazendo mal, porque você não consegue mais esperar no Senhor. Comigo também tem. E me faz mal. E nós temos que aprender a confiar no Senhor. Porque o tempo não é o nosso. Isso é até poético. O tempo não é o nosso. O tempo é de Deus. E Ele age no tempo certo. Nada foge ao seu controle. Quando nós olhamos na astronomia, por exemplo, se a Terra desviar alguns graus, será uma catástrofe total. Uma catástrofe. Veja, apenas alguns graus. Nós temos que confiar, porque Deus faz com que a Terra esteja na sua órbita. E ninguém a segura, a não ser o poder de Deus. Isso é maravilhoso, isso é grande. E isto é extraordinário. Essa semana nasceu lá na roça um bezerro. Nasceu um bezerrinho e eu estava mostrando para a Tenilza algo interessante. O bezerro nasceu, 10 minutos depois, ele foi procurar o úbre da mãe. Encontrou as tetas, abriu a boca, abocanhou a teta, sugou o leite. É interessante, não é? Quem falou para ele que era preciso fazer aquilo? Quem falou para aquele bezerro que vaca não fala, consequentemente, não foi a mãe. Mas quem falou para ele, você vai nascer, você vai ficar de pé, é preciso ficar de pé. Ele sabia que precisava ficar de pé. Depois que você ficar de pé, você anda. Na parte posterior da vaca tem umas coisas penduradas. É incrível, não é, gente? Parece coisa de peão de roça, mas é coisa de peão de roça, mas que me deixa maravilhado o poder de Deus. E o bezerro acha a teta, suga o leite, enche a barriga. Interessante demais. Ninguém falou para ele, mas Deus é que cuida dele. É Deus que cuida dele. Isso faz-me ver a grandiosidade de Deus, que mesmo um bezerro, um animal irracional, se morrer, morreu, não tem alma, não tem céu, não tem inferno, apenas deixa de existir. Mas Deus cuida tanto, 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 que Ele mostra como devem ser os passos. Como devem ser os passos. Irmãos, toda essa introdução é para falar da grandiosidade do poder de Deus.
Estamos maus, abatidos? Sim, muitas vezes maus e abatidos. Isso é comum a nós que somos humanos. Até aquele que nós consideramos como alguém imitável, o apóstolo Paulo um dia disse: às vezes nós estamos tristes e abatidos, mas jamais destruídos. Mas por que não estamos destruídos, irmãos? É preciso olhar para o Senhor. Porque não estamos destruídos, é necessário voltar os nossos olhos para Deus. Porque não estamos destruídos, é preciso confiar na graça do Senhor. Porque não estamos destruídos, olhamos para aquele que mantém a terra na sua trajetória, que fez o bezerro da abençoada. O nome da vaca é abençoada. Que fez o bezerro da abençoada ficar de pé, encontrar o ubre e encher a sua barriga, e está vivo. Isso tudo é o poder de Deus. Agora veja, se o Senhor cuida assim do bezerro, que há uma probabilidade grande no futuro ser apenas um churrasco, imagine nós, que temos uma alma, que temos o cuidado, que temos o sangue de Deus sobre a nossa vida, que temos o sangue de Cristo sobre a nossa existência, como Ele há de cuidar de nós. Como Ele há de cuidar de nós. E no versículo 36, ouça com atenção. Porque dele, amados, o nosso Senhor, Ele é a fonte de todas as coisas. Porque dele, Ele é a fonte de todas as coisas. Nós temos que aprender a uma dependência total, a uma dependência, irmãos, desse que é a fonte, Ele que nos deu a vida. Se Ele nos deu a vida, Ele há de manter a vida. Se o Senhor colocou fé no teu coração, Ele há de manter a tua fé. Se o Senhor abriu uma porta, Ele há de manter a porta aberta. Se o Senhor fechou a porta, Ele há de fechar e mantê-la fechada, porque Deus sabe todas as coisas, tudo procede dEle, Ele é a fonte, e nós temos que aprender. Eu particularmente, miserável homem que sou, eu preciso aprender a confiar, a esperar, a estar no Senhor, porque dele são todas as coisas. Ele é a fonte, Ele é a fonte. Oh, glórias! E quem escreve isto? Aquele que disse: há dias que parece que nada funciona. Há dias que nós estamos entristecidos, abatidos, porém jamais destruídos. Quem escreveu isto foi o apóstolo Paulo, porque ele sabia quem era Deus. Você sabe quem é Deus, você sabe. Muitas vezes nós não enxergamos Deus porque os nossos olhos estão fechados. Nós fechamos os olhos. São as dificuldades que surgem, os problemas. E isso tudo nos afetam. E ao invés de arregalarmos os olhos para vermos a glória de Deus, os fechamos. Queridos, Deus é a fonte. Elias, Deus é a fonte. Oh, glórias, Deus é a fonte. Um pouco mais à frente, Paulo diz: e por meio dele, porque dele e por meio dele. Queridos, por meio dele, leva-nos a entender que é Deus que sustenta, todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas. Nada foge ao controle do Senhor. Há um texto que diz que se cai uma folha, é com o consentimento de Deus. Que os nossos cabelos todos estão contados. Eu tenho pouco cabelo, caíram todos, quase todos. Mas a Tenilza tem cabelo que não acaba mais. A Amália também. Ô, benção. Mas o Senhor sabe quantos fios tem. E isto atualizado. Neste momento, já levando em consideração aqueles que estão aí no piso da igreja. O Senhor sabe quantos fios você tem na tua cabeça. Amados, é o Deus sustentador.
é o Deus que cuida de nós, é o Deus que zela, é o Deus que faz o filho da abençoada, o bezerrinho, o filho da abençoada, achar o úbere da vaca. É o Deus que dá o alimento ao pardal. É o Deus que faz todas as coisas, que supre todas as coisas. Nós temos que abrir os olhos para a grande misericórdia de Deus para com a nossa vida. Nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor, abrir a nossa vida para o Todo-Poderoso, porque um dos grandes problemas que nós temos, queridos, um dos grandes problemas que fecha a bênção de Deus na nossa vida, são as nossas ações. Olha o que Sara fez. Aquela ação de Sara foi um desastre total. Um desastre em todo o globo. Até os dias atuais, colhe-se a ação desesperada, de olhos fechados, de falta de fé, de falta de expectativa, de falta de esperança, de querer ajudar Deus a fazer alguma coisa, de querer dar uma mãozinha para o Senhor. E nasce quem? Ismael. E nasce Ismael. E a geração de Ismael está presente em nosso meio. E a geração de Ismael não é boa. E a geração de Ismael é um desastre, posso dizer que mundial. Tudo consequência de uma ação inconsequente, de alguém que, cheia de boas intenções, quis ajudar Deus a cumprir uma promessa. Irmãos, eis aí os nossos problemas. Eis a fonte de muitos de nossos problemas. Porque Deus fala para você, sou eu que faço. O agir é meu. Eu cuido, eu zelo, eu abro portas. É tudo da forma que eu quero. Nós olhamos e achamos que Deus esqueceu, que Deus fechou os seus olhos, que Deus já não tem controle, e lançamos a nossa mão cheia de unhas e unhas cheias de terras, e as coisas vão de mal a pior. Queridos, é por meio dele, ele é o sustentador. Nós temos que ter fé, descansar no Senhor, e evidentemente que é preciso fazermos aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que Deus nos comissionou, aquilo que Deus colocou diante de nós, é preciso fazer, mas nós não podemos ir muito além disso, porque é parte de Deus, é a parte do Senhor nestas coisas. E quando nós vamos à frente, damos passos que não devemos dar, as coisas vão de mal a pior. Somos acometidos por algum tipo de enfermidade, a desesperança toma lugar no coração, fraquejamos, abrimos o bocão cheio de dentes cariados e reclamamos de Deus, murmuramos. Quem não tem dente cariado, os dentes bonitos, da mesma forma, abre a bocona e reclama de Deus. Como é que nós fazemos isso? Aquele coro, ah, meu Deus, por que, Senhor? Por que, meu Deus? Por quê? Por quê? Por que, Senhor? Por quê? Ah, eu queria tanto, meu Deus, não sei o quê. Por quê? Por quê? E vai nessa lamúria infernal. E o Senhor revolta-se contra nós, pesa a mão sobre a nossa vida e perdemos a bênção. Sabe por que perdemos a bênção? Porque uma das coisas que o Senhor não gosta. O Senhor não gosta do pecado, com certeza. Mas de algo pecaminoso que o Senhor não gosta, chama-se murmuração. E murmuração é lamúria. E lamúria é ficar pelos cantos choramingando, reclamando porque Deus não fez. E planejando como é que nós vamos ajudar Deus a fazer. Queridos,
somos chamados a atenção para entender que Ele é a fonte, é Ele que sustenta e Ele é o alvo de todas as coisas. 36, Romanos 11, diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Para quem são as coisas? Para ele. Quem é ele? Deus. O texto refere-se ao Senhor Todo-Poderoso, é a grandiosidade do Senhor, a majestade do Todo-Poderoso, a glória do Senhor, e todas as coisas são para Ele. Interessante, amados, é que Deus não faz nada para nós. Entenda isso. Você é abençoado? Não, você não é abençoado. Deus não está fazendo para que você seja abençoado. Deus está fazendo para que Ele seja glorificado. Você tem alguma coisa, recebeu de Deus, amém. Mas é para Deus ser glorificado. Se há uma obra aberta e você faz a obra, não é mérito teu. É Deus que quer te usar para que Ele seja glorificado. Todas as coisas, entenda, todas as coisas para a honra e para a glória do Senhor. Ele é o fim. Para Ele são todas as coisas, até mesmo aquelas que nós as consideramos como bênçãos de Deus para a nossa vida. Na verdade, o Senhor está fazendo para Ele mesmo. Para Ele mesmo. O Senhor não está fazendo porque olhou para você e te achou bonitinho, porque você é uma pessoa de oração, porque você é uma pessoa legalzinha, porque você é isso, aquilo, outro. Não, Deus está fazendo para você para que Ele seja glorificado na tua vida. Ele quer receber de você o retorno, e o retorno é a glória, porque Ele é o objetivo, porque Ele é o fim. Tudo é para Ele, nada é para nós, tudo é para o Senhor. Tudo é para o Senhor. E quando nós fazemos tudo para o Senhor, nós somos agraciados com a oportunidade de usufruir das bênçãos de Deus. Com a oportunidade de usufruir, de experimentar, de usar, de administrar, gerenciar. É a mordomia do Senhor que torna-se uma realidade para que Ele seja, não nós, Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. E nós entramos nessa história e somos abençoados e experimentamos da sua grande graça. Irmãos, entenda que nada é meu, nada é teu, nada é nosso. Tudo é de Deus. A vida é de Deus. Eis o porquê que nós precisamos cuidar da nossa vida com zelo, com carinho, porque ela é dom de Deus. O Senhor que nos deu o sopro de vida, é Ele que conservou o sopro de vida neste dia. E se Ele apraz, Ele há de conservar esse sopro de vida sobre nós amanhã. Mas, se Ele achar por bem, Ele apenas toma para si o sopro de vida. Nada está no nosso controle. O controle total é de Deus. O controle total é de Deus. Quando a vaca abençoada estava no trabalho de parto, você fica pensando, será que vai dar certo? Olha o tamanho do bezerro. Como é que isto vai dar certo? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor cuida dos irracionais. O Senhor proporciona meios para os irracionais, para os animais irracionais. Imagine para nós que somos racionais. Oh, glórias! Queridos, nós temos que aprender a servir o Senhor, a glorificar o Todo-Poderoso, a entender que, mais ou menos igual um baiano faz, faça tal qual o baiano, mas estenda a rede, deite e deixe-se embalar pelo Espírito Santo de Deus. Mais ou menos assim.
E quando você deita na rede, deixe-se embalar pela brisa suave do Espírito, quem sabe até um pouco mais nervosa. No tempo certo, o Senhor falará para você: agora saia da rede, porque é meu tempo de agir. Com isso eu quero falar para você: saibamos esperar o tempo de Deus. Saibamos esperar o tempo de Deus. É evidente, amados, que enquanto estivermos na rede, embalados pelo Espírito, quero afirmar que é o momento que você está em comunhão verdadeira com o Senhor. Caso contrário, você não verá o vento, a brisa suave do Espírito que embalará, que balançará a tua rede. Só é possível estarmos nessa rede quando há comunhão verdadeira com Deus, quando você vive com Deus. Não é uma questão de preguiça, não é uma questão de preguiça, mas sim de descansar no Senhor, descansar em Deus. Irmãos, essa é uma realidade que nós precisamos buscar para a nossa vida. Essa é uma verdade, amados, é entender a grandiosidade do Senhor. E quando nós estivermos abatidos, entristecidos no canto de parede, sem saber o que fazer, olhando e vendo nada além das dificuldades à nossa frente. Quando nós estivermos entristecidos porque os nossos planos parecem não funcionarem, porque os nossos planos são os nossos planos. Entenda, nós não temos de forma alguma permissão de Deus para fazer planos. Nós não temos permissão de Deus para planejar a nossa vida. Quem planeja a vida são aqueles que não conhecem Deus. Aqueles que conhecem Deus são levados a seguir os planos do Senhor para a nossa vida. É diferente. Será que nós temos seguido os planos de Deus para a nossa vida, ou temos feito os nossos planos? A exemplo de Sara, dando a mãozinha para Deus, mãozinha que não foi tão abençoada, mas dando a mãozinha para Deus. Cuidado, Sara não colheu nos seus dias nada de bom naquela ajuda a Deus. E hoje, a sociedade não colhe também a ajuda que Sara quis dar. E talvez a nossa vida não esteja legal. Parece que não há sentido. É porque estamos querendo seguir os nossos próprios planos, dar os nossos próprios passos. O apóstolo Paulo queria ir para uma direção. Mas por que ele queria ir para uma direção? Para um estado, para uma província? Provavelmente, ele como homem de Deus, ele viu que ali o culto pagão, que o paganismo, aquela situação toda era desesperadora e o povo carecia ouvir a mensagem de salvação. Bem provável que era isto que movia o coração do apóstolo Paulo, e ele disse: não, eu vou para lá, eu preciso levar a palavra de Deus para aquele povo, eu preciso pregar ali, eu preciso testemunhar do poder de Deus. Esse era o plano do apóstolo Paulo. Qual foi o plano de Deus? Não é aquela direção, Paulo. É esta. É esta direção. Queridos, será que você não está a exemplo do apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo, mas que resolveu tomar uma atitude segundo o seu coração? E ele não foi bem sucedido, Deus não permitiu e mudou o plano daquele homem. Esta é a grandiosidade de Deus, é o cuidado do Senhor para com a nossa vida. É o Deus que cuida de pardais, que dá alimentos aos animais. É o Deus que zela por eles. É o Deus que fez o bezerro da vaca abençoada nascer. Ele sabia que precisava ficar de pé. Mas por que ele sabia? Ele apenas sabia.
Eu acho que nem ele sabia e ainda não sabe, já que é irracional, mas fica de pé. Ele sabia que era preciso procurar uma fonte de leite. Ele levantou-se, foi até a fonte de leite. Quem explica isso? Ninguém explica. Vai procurar o bezerro da abençoada, explica aí o porquê? Ficará sem resposta. Ninguém tem resposta. Mas é o Deus que cuida de todas as coisas. É Ele que faz que tudo funcione segundo a sua própria vontade. Irmãos, que nós possamos ouvir essa palavra, que eu possa ouvir esta palavra, que esse coração endurecido possa ouvir esta palavra, que eu possa ouvir a voz do Espírito Santo e entender que Deus é a fonte, que Ele é o sustentador da nossa existência e que para Ele são todas as coisas, para Ele são todas as coisas. Que nós nos coloquemos dentro desta visão, vivamos a grandiosidade do amado Deus, o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que nos abençoa. Amém? Oh, glórias! Que Deus fale conosco e que Deus fale com todos aqueles que hão de ouvir essa palavra em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua grande graça, pela tua grande misericórdia. Porque às vezes estamos entristecidos, nossos olhos estão fechados, mas a tua palavra, ela é reveladora, Senhor. A tua palavra é a luz que nós precisamos. E quando nós lemos, meditamos, o teu Espírito faz nos lembrar que tu mantens a terra na sua rota, na sua órbita. Vamos lembrar, Senhor Deus, que o bezerro da abençoada levantou e mamou, porque tu assim desejou. Vamos lembrar, meu Deus, que aqui estamos, se estamos aqui, é porque um dia tu planejou isto, e nós precisamos apenas cumprir os teus planos, a tua vontade. Senhor, abençoa-nos, cuide de nós. Oh Deus, fala conosco, esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 1031.